Terça-feira da primeira semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo e iniciamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, estamos terminando o mês de fevereiro e o que interessa, e indo para o terceiro mês do ano, mas o que interessa é que iniciamos a Quaresma. Iniciar a Quaresma significa preparar-se para uma viagem que atravessa o deserto para encontrar-se com a vitória de Deus sobre o mal, o pecado e a morte. Por isso, ouçamos na primeira leitura deste domingo a origem de tudo. Esse texto magnífico, esse texto que nos deixa boquiabertos pela sua beleza, pela sua sabedoria, por tudo aquilo que este texto significa. Gênesis 3. E lá está a narrativa do pecado. É um texto magnífico que nós ouvimos, na verdade começa no capítulo 2, versículos 7 a 9, depois do 3, 1 a 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou às suas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra todas as espécies de árvores, de frutos agradáveis e bons para comer, entre os quais a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos. Podemos comer o fruto das árvores do jardim. Mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele, nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se aos vossos olhos, e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e preciso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava junto dela, e ele também comeu. Abriram-se então seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Esse grande relato de extrema poética, de extrema didática, podemos dizer dialético, na medida em que apresenta-se como um ponto a ponto nisto que é a queda do homem e da mulher. Bem, no fim do capítulo 2, as condições da criação. O homem recebe o sopro da vida em suas narinas. Deus comunica ao homem a vida. Mais ainda, e aqui está o tema da origem humana, o homem tornou-se um ser vivo pelo sopro divino. É o cerne da compreensão da criação. Com isso ninguém discute se células se juntaram durante milênios. Não, nada disso. Durante milhões de... Não. Está se dizendo que a origem da vida humana, mas de toda a vida, vem de Deus. Mas não só. O contexto do homem também vem de Deus.
pois o Éden é um jardim em terra semiárida. Ali o homem é colocado. A morada humana é um jardim. E nesse jardim, frutos agradáveis e até a árvore da vida e da ciência do bem e do mal. Portanto, o contexto original do homem é a felicidade. Primeiramente pelo convívio com Deus, já que o paraíso é exatamente esse contexto perfeito para saborear a presença de Deus. E ao mesmo tempo, o que temos? Temos a presença da natureza, com a sua perfeição, com seus mecanismos, com a sua repetição, que permite ao homem perceber melhor a presença de Deus. Aqui estão os elementos que compõem este quadro. E no meio disso, aparece então o início do capítulo 3. Um diálogo insólito, único, entre o demônio, astucioso, e a mulher. Muito bem. Uma pergunta. É verdade que Deus vos disse: não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? Veja uma pergunta capciosa. É óbvio que se Deus criou um pomar, é para que os homens se sirvam dele. Não é isso que o demônio está perguntando. Ao contrário, está fazendo algo terrível e no qual a mulher vai cair. É claro que ela responde: podemos comer o fruto das árvores do jardim. O demônio quer que ela diga se há uma restrição. E ela responde: há uma restrição. E é não comer do fruto da árvore, está no meio do jardim. Ser criatura diante de Deus é ser limitado a Deus. Isso hoje é um pecado mortal para a mentalidade do mundo. Isso é um pecado mortal. Não pode ser aceito. Como assim? O homem depende de Deus? O homem está submetido a Deus? O homem deve obedecer a Deus? Não, não. Do Renascimento em diante, isso é herético. Mas é o que a mulher diz. Todas as árvores, exceto a que está no centro do jardim. Mas ela complementa. Deus não só diz não faça, mas exprime e explicita o porquê. Morrereis. Se nela tocardes e dele comerdes do fruto, morrereis. A palavra morrer não tem nenhum significado para o homem no paraíso. Nenhum. Nenhum. A teologia medieval chamará preternaturalis esses dons maravilhosos que o homem tem a partir do momento mesmo da criação. No meio do jardim, essa árvore mortal tem um nome: obediência. Veremos que essa relação é intrínseca às relações entre Deus e os homens. E o demônio, então, na figura e sobre a veste de uma serpente, replica: de modo algum, Deus mente. Vejam, esse é o exercício quaresmal. Que o demônio desminta a Deus diante dos nossos olhos, aos nossos ouvidos e a quem o creia. Por isso o texto diz: colheu o fruto,
comeu e deu ao seu marido, que fez o mesmo. Deus foi desmentido e, portanto, desobedecido. O texto termina com uma grande frustração. Agora estão nus, desamparados, com medo, e algumas linhas depois veremos que deste paraíso tão belo serão expulsos.